Duna, a influência islâmica e budista na Odisseia Espacial. Publicado originalmente em 1965 e escrito por Frank Herbert, Duna é um romance de ficção científica muito famoso e influente na história literária e nos gêneros em que se propõe, recebendo adaptação recente aos cinemas. Muito embora a obra seja situada em um futuro distante e envolva todo o Império Intergaláctico e feudos planetários, as referências árabes e islâmicas estão constantemente presentes, tanto nos escritos quanto na adaptação cinematográfica, seja na própria ambientação, léxico, temas e assim por diante. Muitos leitores da história islâmica já estão familiarizados com o termo orientalismo e suas implicações, mais especificamente a abordagem eurocêntrica e enviesada ocidental a respeito dos estudos islâmicos e do Oriente Médio, principalmente durante o período em que as grandes potências europeias colonizaram diversos países islâmicos nos séculos XVIII e XIX. A obra de Herbert, apesar de ser um autor estadunidense, acaba surgindo em meados da década de 60, como um golpe às visões orientalistas. No planeta Arrakis, também chamado de Duna, justamente pelo seu bioma árido e desértico, existe uma especiaria de grande valor no universo fictício chamado melange. Essa especiaria, conhecida pelo seu nome alternativo de especiaria das especiarias, é uma espécie de droga psicodélica com várias características peculiares que a transformam na commodity mais importante de todo o universo. Em primeiro lugar, a mesma dá ao usuário uma vida mais longa, maior vitalidade e melhor percepção, assim como também pode liberar a presciência em alguns humanos, dependendo da dosagem e da fisiologia do consumidor. Com base nesses efeitos, principalmente pelas propriedades de aumento da presciência, a melange permite aos pilotos da guilda espacial encontrarem caminhos seguros em suas viagens intergalácticas pelas estrelas. Assim, a especiaria, que só pode ser encontrada no planeta Arrakis, é um item essencial para a ficção de Frank Herbert, com implicações econômicas, políticas e assim por diante. Referências ao islamismo em Duna. O planeta Arrakis, também chamado de Duna, é um planeta desértico, o que por si só já é uma referência à própria Arábia. Termos árabes e islâmicos. A série Duna usa muito termos árabes e islâmicos. Por exemplo, o termo Zen Sunni é uma referência ao Islã sunita e ao budismo Zen. A fé Zen Sunni se baseia nos ensinamentos dos ulemás e acredita-se ter suas origens na fiqh. Práticas do islamismo atual. O islamismo é uma religião monoteísta que acredita na existência de apenas um Deus, chamado Alá. Os muçulmanos seguem os 5 pilares do islamismo, que são: número 1, Shahada, a profissão de fé, que é a declaração de que não há outro Deus além de Alá e que Muhammad é o mensageiro de Alá. Salah, a oração ritual que deve ser realizada 5 vezes ao dia. Zakah, a caridade obrigatória, que é uma certa porcentagem da renda de uma pessoa que deve ser dada aos pobres. Saum, o jejum durante o mês do Ramadã. Hajj, a peregrinação a Meca que todo muçulmano deve realizar pelo menos uma vez na vida, se for capaz. Comparação. As referências ao islamismo em Duna são mais simbólicas e conceituais, enquanto as práticas do islamismo atual são mais concretas e prescritivas. Por exemplo, a ambientação desértica de Duna e a especiaria melange podem ser vistas como metáforas para a Arábia e a importância do Islã, respectivamente. Da mesma forma, o termo Zen Sunni em Duna reflete a influência do Islã sunita e do budismo Zen, mas não corresponde diretamente a nenhuma prática específica do Islã atual. Em suma, enquanto Duna usa o Islã e outras religiões como inspiração para criar um universo fictício, rico e complexo, o Islã atual é uma religião viva com práticas e crenças específicas, seguidas por seus adeptos no mundo real.
As referências ao budismo na série Duna são principalmente vistas através do conceito de Zen Suni, que é uma fusão do Islã sunita e do budismo Zen. Aqui estão algumas das maneiras como o budismo é representado em Duna. Zen Suni. A fé Zen Suni, mencionada em Duna, é uma mistura de princípios zen budistas e sunitas. O budismo zen enfatiza a meditação e a percepção direta da natureza e da realidade, o que pode ser visto na maneira como os personagens em Duna usam a especiaria melange para aumentar sua consciência e percepção. Bene Gesserit. A ordem das Bene Gesserit em Duna também mostra influências do budismo. As Bene Gesserit são conhecidas por sua habilidade de controlar suas mentes e corpos de maneiras que parecem sobrenaturais para os outros, o que é semelhante à ideia budista de alcançar o controle sobre a mente e o corpo através da meditação. Reencarnação. A ideia de reencarnação, um conceito central no budismo, também é explorada em Duna. Por exemplo, as Bene Gesserit têm acesso a outras memórias, que são as memórias de suas ancestrais femininas. Isto é semelhante à crença budista na continuidade da consciência após a morte. No entanto, é importante notar que, embora Duna seja influenciada pelo budismo e outras religiões, ela não representa diretamente nenhuma religião existente. Em vez disso, Frank Herbert usa essas influências para criar um universo fictício único e complexo. Como o Islã é retratado em Duna? O Islã é retratado de maneira simbólica e conceitual na série Duna. Aqui estão algumas das principais maneiras. Ambientação e habitantes de Duna. O planeta Arrakis, também conhecido como Duna, é um deserto, o que pode ser visto como uma referência à Arábia, a região de origem do Islã. Além disso, a especiaria melange, que é um commodity mais valiosa do universo de Duna, pode ser vista como uma metáfora para a importância do Islã. Jihad butleriana. A Jihad butleriana, uma revolta contra as máquinas pensantes retratada na série Duna, pode ser vista como uma referência à ideia islâmica de jihad, ou luta sagrada. No entanto, é importante notar que, embora Duna seja influenciada pelo Islã, ela não representa diretamente o Islã ou qualquer outra religião existente. Em vez disso, Frank Herbert usa influências para criar um universo fictício único e complexo. Quais são as semelhanças entre a especiaria melange e drogas reais? A especiaria melange, retratada na série Duna, tem várias semelhanças com drogas reais. Aqui estão algumas delas. Efeitos psicoativos. Assim como muitas drogas reais, a melange tem efeitos psicoativos. Ela é capaz de despertar partes adormecidas da mente, dando visões ao protagonista Paul Atreides, por exemplo. Dependência. A melange causa dependência moderada quando ingerida em pequenas quantidades e dependência grave quando consumida em quantidades superiores a 2 gramas diários, a cada 70 quilos de peso corporal. Isso é semelhante a muitas drogas reais que também podem causar dependência. Valor econômico. A melange é extremamente valiosa no universo de Duna, sendo a commodity mais importante de todo o universo. Isso pode ser comparado com o alto valor de rua de muitas drogas ilegais no mundo real. Benefícios à saúde. Em Duna, a melange é conhecida por seus benefícios à saúde, incluindo a prolongação da vida humana. Isso é semelhante a algumas drogas reais que são usadas para fins medicinais. No entanto, é importante notar que a melange é uma substância fictícia e suas propriedades e efeitos são produtos da imaginação do autor Frank Herbert. Embora haja semelhanças com drogas reais, essas semelhanças são usadas principalmente para fins de enredo e desenvolvimento de personagens na série Duna. Qual o papel das Bene Gesserit na série Duna? As Bene Gesserit são uma ordem poderosa e antiga, formada apenas por mulheres na série Duna. Elas desempenham um papel crucial na evolução da humanidade ao longo dos milênios no universo de Duna.
Aqui estão alguns dos principais aspectos do seu papel. O objetivo principal das Bene Gesserit era gerar um Kwisatz Haderach, um ser supremo capaz de ver o passado e o futuro e transcender as limitações humanas. No entanto, após a chegada de Paul Atreides e seu impacto no universo conhecido, seu objetivo se tornou evitar um Kwisatz Haderach e ajudar na evolução da humanidade. As Bene Gesserit são especialmente treinadas para ter poderes únicos, essencialmente psíquicos, que lhes permitem comandar os outros com sua voz, lutar incrivelmente bem e manipular partes de sua própria fisiologia. Influência política. As Bene Gesserit tinham como objetivo atingir um ponto elevado de poder e influência de forma que fosse possível direcionar a humanidade para um caminho de estabilidade. Elas conduziram um plano milenar de cruzamento seletivo entre as famílias nobres, buscando combinar as melhores características genéticas. Impacto na história de Duna. As ações das Bene Gesserit têm um impacto profundo nos eventos que se desenrolam ao longo da série de livros Duna. A busca pela concepção do Kwisatz Haderach, por exemplo, não é apenas um objetivo genético, é uma estratégia cuidadosamente planejada para influenciar o curso dos acontecimentos. Em resumo, as Bene Gesserit são uma força influente e misteriosa no universo de Duna, moldando os destinos de planetas inteiros através de suas ações e objetivos. E quanto ao budismo em Duna? As referências ao budismo na série Duna são principalmente vistas através do conceito Zen Suni, que é uma fusão do Islã sunita e do budismo Zen. Aqui estão algumas das maneiras como o budismo é representado em Duna. Zen Suni. A fé Zen Suni, mencionada em Duna, é uma mistura de princípios zen budistas e sunitas. O budismo Zen enfatiza a meditação e a percepção direta da natureza da realidade, o que pode ser visto na maneira como os personagens em Duna usam a especiaria melange para aumentar sua consciência e percepção. Bene Gesserit. A ordem das Bene Gesserit em Duna também mostra influências do budismo. As Bene Gesserit são conhecidas por sua habilidade de controlar suas mentes e corpos de maneiras que parecem sobrenaturais para os outros e que é semelhante à ideia budista de alcançar o controle sobre a mente e o corpo através da meditação. Reencarnação. A ideia da reencarnação, um conceito central no budismo, também é explorado em Duna. Por exemplo, as Bene Gesserit têm acesso às outras memórias, que são as memórias de suas ancestrais femininas. Isso é semelhante à crença budista na continuidade da consciência após a morte. Por enquanto é isso, pessoal. Obrigado por assistir. E não esqueça, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e inscreva-se. A sua contribuição é fundamental para o canal. Voltaremos com mais vídeos nessa temática. Até lá!